Boa noite! Boa noite, amigas e amigos. Boa noite a todos. Estamos começando a nossa live do estudo do livro Nosso Lar. E eu estou vendo aqui que já tem uma turma grande aqui, né? Olha, Edson Quintiliano, Silvana Maria, Lígia Darre, Andréia, olha, Penha Melo, de Itapemirim, Adriana Toledo, de BH, olha isso. Selma Moreira, de São Paulo. Olha, Eduardo Reolon, de Canasvieira, Santa Catarina. Coisa boa. Conceição Figueiredo, de Brasilândia, São Paulo. Ricardo Salles, de Pouso Alegre. Nicolas Yuri. Que coisa boa. Olha, todo mundo aí começando a entrar, começando a chegar na nossa live, né? Olha que coisa boa. Olha, Nésio Manegaro, Nicolas, Irene Pimenta, Sandra. Agora está chegando muita gente, né? Uma boa noite para todos, que maravilha. Meus amigos, eu estou achando que está um pouquinho escura essa luz, né? Eu acho que vou colocar uma luzinha extra aqui. Vocês me dão um segundo? Um segundinho? Só para eu colocar uma luz aqui? Eu acho que está um pouquinho escuro, né? Combinado? Vou colocar aqui, um segundo. Pronto. Pronto. Aí, agora sim. Agora ficou melhor, né? Ficou melhor, ficou mais claro. Ok. Clarei aí, que coisa boa, né? Ficou melhor, gente? Tá melhor? Então, uma boa noite para todos, uma noite abençoada. Nós estamos aqui, mais uma quinta-feira, graças a Deus, dessa oportunidade que nós temos, todos nós, de reabastecer as nossas energias. A verdade é essa, né? Esse é um momento em que a gente se conecta com a espiritualidade superior, esse é um momento em que a gente reserva para ler o livro Nosso Lar e solidificar a nossa confiança em Deus, a nossa confiança na espiritualidade, compreender os mecanismos que a espiritualidade superior utiliza para nos confortar, para nos inspirar, para nos ajudar, né? Então é um momento assim muito especial mesmo, e eu agradeço sempre a todos vocês que estão aqui, porque se não fosse essa reunião de corações, essas vibrações, não seria possível desenvolver esse trabalho aqui de estudo. E tão bom, é tão bom estudar assim no grupo, não é? É tão gostoso, não é? Então hoje eu queria combinar com vocês, o pessoal está começando a chegar aí, né? Chegar para a live, nós já somos 742 pessoas, então a turma está chegando aí para a live. Então que Deus abençoe a todos, muita paz. Agora eu quero que você se desligue um pouco das dificuldades, se desligue um pouco das preocupações, que você se desligue um pouco das suas ansiedades, das suas angústias, com essa quarentena, com a pandemia, com essa quantidade de notícia trágica. Quero que você se desligue um pouco e se permita conectar-se com a espiritualidade superior, para que você possa abastecer o seu coração, né? Permitir que a fé, a confiança em Deus se fortaleça. E como a nossa fé, nós aprendemos com Kardec, a nossa fé é raciocinada, né? A nossa fé, ela está de braços dados, é um casal, né? É a fé e a razão, é uma fé raciocinada.
Então, nós estamos aqui para aprender. Aprender como a espiritualidade nos auxilia. Quais são os mecanismos da vida espiritual? E o que nos aguarda depois da nossa desencarnação? Porque sabemos todos que a desencarnação faz parte da vida, faz parte do processo da encarnação. Ninguém encarna com um regime de exceção. Todos encarnamos sabendo que vamos desencarnar no dia e hora determinados pela providência divina. Não é mesmo? Se nós seguirmos a programação, é claro, não é? Então, estamos aqui, olha, que coisa boa, todos aí. O Elvis Mendes está dizendo assim: oi, Haroldo, me manda um parabéns. Deve ser aniversário, né? Parabéns, Elvis. Muitas bênçãos, meu amigo. Um dia iluminado para você e para toda a sua família. Não é? Então, vamos lá? Nós vamos entrar hoje no capítulo. O capítulo 9 foi um capítulo assim, tenso, né? Narrou-se um grande problema, a maior crise vivida pela colônia Nosso Lar. A maior dificuldade, o maior desafio vivido. Então, a gente percebe que os desafios continuam mesmo depois da morte. Né? Depois do túmulo, continuam os desafios, continuam as dificuldades, porque nós precisamos treinar nosso raciocínio e nosso sentimento para que a gente possa evoluir. E a gente evolui com os desafios, solucionando o que nós vamos aprendendo. Né? O pessoal está chegando aí, nós já somos 1000 pessoas na live, né? E hoje a gente começa um capítulo novo. Olha que coisa boa. Hoje é um capítulo assim maravilhoso, o capítulo 10. Então, quem está chegando aí agora, quem está acabando de chegar, né, nós estamos estudando o livro Nosso Lar. E chegamos no capítulo 10. O capítulo 10 se chama No Bosque das Águas. No Bosque das Águas. Então, todo mundo aí abre, quem está acompanhando, né? Quem está chegando agora, capítulo 10 do livro Nosso Lar. Vamos lá? Então, vamos. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Lísias é um enfermeiro com quem André Luiz construiu uma amizade muito fraterna, uma amizade muito intensa. O Lísias participou ativamente da recuperação espiritual de André Luiz, e o André Luiz estava interessado, como médico, né? É o hábito do médico. Né? Ele ficou curioso, como é que esse povo alimenta aqui? Né? Como é que espírito come? Essa é a dúvida. O que ele alimenta? Como é que são os processos? Esse mundo de gente aqui, mundo de espírito desencarnado, uma colônia desse tamanho, como é que esse povo se alimenta? Eu estava curioso, né? E aí o Lísias convidou ele. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Olha isso, gente. Então, tem várias coisas aqui. Várias coisas para a gente extrair o espírito da letra. A primeira delas é: Lísias está definindo a colônia Nosso Lar como uma estância. Olha que bonito. É uma estância de transição. Então, Nosso Lar não é uma colônia onde vivem espíritos que não precisam mais reencarnar. Compreendeu? Compreendeu isso? Né? Então, nós temos uma diferença profunda
existem regiões muito superiores no mundo espiritual em que os espíritos já chegaram a um grau de aperfeiçoamento que eles não precisam mais encarnar. Então, nesses lugares maravilhosos, ninguém tem corpo físico mais. Como que é a vida lá? Não sei. Não sei. Não é? Então, eu não sei como é a vida nesses planos superiores. Não sabemos. Por que que nós não sabemos? Por quê? Tenta explicar para uma criança de 1 aninho de idade como é a vida de um adulto trabalhando numa empresa. Como é que você explica? O que você vai usar? Qual elemento de comparação você vai usar para explicar para a criancinha de 1 ano de idade? Não tem. Né? Qual elemento? Né? Ela não tem elemento de comparação. Perceberam? Não é? Então, nós vamos chegar lá, quando a gente estiver estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, que houve uma ocasião lá em que Asclépios, uma entidade de uma dessas esferas superiores, e olha que ele não era nem um espírito puro, ele materializa-se aqui em nosso lar. Ele se materializa. Né? E ele era um espírito que ainda precisava reencarnar. Só que ele só reencarnava a cada 700 anos. Já imaginou? Eu ficava 700 anos no mundo espiritual e aí dava uma reencarnada para aprimorar. Não é? Para passar uns perrengues aqui e aprimorar mais. 700 anos. Não é? E o que a gente aprende lá? Na esfera que ele vive, além de não ter corpo físico, eles já não têm mais a forma. Não tem mais a forma. Não tem. Não tem mais mão, boca, nariz, orelhinha, cabelo, perna. Não tem. Não é? Está lá no livro dos Espíritos. Qual a forma? Os Espíritos têm forma definitiva? E os Espíritos dizem, sim, podeis figurá-lo como uma chama. Como uma chama. Não é? Então, pega uma vela, acende e olha para aquela chama. Essa é a forma do Espírito. O Espírito é uma chama que se irradia. E o Kardec ainda pergunta, tem cor? Tem cor? E os Espíritos respondem, sim, a cor do rubi. Olha isso. Não é impressionante? Né? A cor do rubi. Está lá. Né? Então, e o Kardec continua perguntando. Esse espírito puro, que não tem mais um corpo, como é que ele enxerga? Ele enxerga só pelos olhos? Não, ele todo enxerga. Ele enxerga em todas as direções. Ele escuta só pelos ouvidos? Não. Todo ele escuta. Percebeu? Ele todo escuta, ele todo percebe, ele todo enxerga, ele todo sente. Então, como é que é uma vida dessa? Não sei. Eu não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Não é? Porque como que você chega para o Asclépios? Como que você chega para uma entidade dessa e fala para ele assim, olha para frente? Ele fala, oi? Como é que é? Para frente? Que frente? Eu enxergo em todas as direções. Como assim olhar para frente? Perceberam, gente? Né? Perceberam? Eu acho que travou o comentário de vocês aqui.
Acho que travou aqui o comentário de vocês. Bom, mas vamos lá. Daqui a pouco volta aqui os comentários, não é? Então perceberam? Não tem para frente, não tem para cima, para baixo, para frente, para trás, para o lado, não existe. Porque ele todo enxerga. Então, nós não sabemos. E quando Kardec insiste, os espíritos dizem para ele: olha, como que nós vamos explicar as cores para um cego de nascença? Você não tem elementos, não tem como a gente te explicar isso, que é de uma outra realidade, não é isso? É uma outra realidade completamente diferente, né? Então nós temos que nos contentar com, a gente não tem mesmo percepção, não temos condições de compreender isso, não é? Então vamos seguir. Nosso lar é uma estância de transição. Transição. Ela não é uma colônia definitiva. Ela é um pouso. Uma colônia que é um pouso. Pouso de que tipo de espírito? De espírito que precisa voltar e de espíritos que já estão fazendo estágios em esferas superiores. Então, ela fica ali no meio termo. Né? Fica ali no meio termo. Combinado? Então, vamos lá. É uma pena que eu perdi aqui a mensagem de vocês. Que pena. Que eu não estou conseguindo mais ler os comentários. Né? Deu uma travada aqui. E ele não vem mesmo. Não tem jeito. Bom, mas vamos continuar, senão a gente perde aí a sequência das nossas reflexões. Né? Então vamos lá. Então ele fala: nessa instância de repouso, você perceberá que a água é quase tudo. Então, quer dizer, o elemento fundamental ali, canalizador de energias, era a água. Por isso que o Bosque das Águas é uma região tão vital, tão importante na colônia Nosso Lar. Ele é muito importante. Importantíssimo. Né? O bosque é muito importante. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Claro, até eu, né? Então, muito curioso aqui. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. O aeróbus. O metrô de Nosso Lar. É fantástico. Um metrô que voa. É igual lá do filme Pantera Negra. Quem assistiu? É um metrô que voa. Um aeróbus. Né? E o André Luiz explica: carro aéreo, que seria na Terra um grande funicular. Né? Um vagão, é um metrô. Um grande funicular. Mal me refazia da surpresa, André Luiz tomou um susto, né? Tomou um susto. Mal me refazia da surpresa quando surgiu um grande carro, suspenso do solo, a uma altura de 5 metros, mais ou menos. E repleto de passageiros. Voava alto danado, né? 5 metros, né? Ao descer até nós, o cara dava 5 metros, chegava no ponto, ele descia. Ao descer até nós, a maneira de um elevador terrestre, quer dizer que o André Luiz não está tendo nem palavra para explicar na época, porque isso aqui foi recebido em 37. O livro foi publicado mais ou menos em 38, quer dizer, ele não tinha nem palavra para explicar isso. A maneira de um elevador. Não tinha nem elemento, né? A maneira de um elevador da Terra. Examinei com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível,
tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis. Então, tinha uma alimentação ali, em virtude do grande número de antenas na tolda. Olha que bacana. Tinha umas anteninhas lá, estava ligada a alguma coisa. Não é? Muito flexível, você vê uma matéria diferente. É um elemento químico, né? Igual lá no filme Pantera Negra, que tem lá o Vibranium. Aqui é um outro elemento químico, é um elemento químico que não está na nossa tabela periódica, né? Apesar de que hoje a gente já sabe disso, né? A gente já sabe que eles estão tentando desenvolver o chamado grafeno, que é uma modificação do carbono que faz umas ligações que ele é mais resistente que o diamante e mais flexível do que uma folha de papel, né? É um supercondutor. O grafeno é algo que promete aí um avanço tecnológico gigantesco, né? Um avanço muito grande aí na tecnologia. Gente, que pena, viu? Os comentários aqui que eu não estou podendo interagir com vocês. Que pena. Essas coisas da internet, né? Mas vamos lá. Então, ligado a fios invisíveis, cheio de antena, mais tarde confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte. Olha isso. Colônia organizada. Ele foi lá o André Luiz é curioso, né? Eu também seria a mesma coisa. Foi lá visitar, foi ver como é que funciona isso aqui, que material deve ter. Puxa vida, que bênção, né? Que coisa linda, né? Maravilhoso. Poder estudar a física, novos materiais, novas tecnologias. Muito impressionante mesmo. Muito, muito, muito impressionante. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos, né? Então, ele estava meio tímido, né? A velocidade era tanta, olha isso, a velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. Olha isso. Olha isso. Bom, você imagina, se você estiver andando, por exemplo, a 300 por hora, você consegue ver. Você consegue ver. Né? Então, eles estavam numa velocidade, aqui não fala. Eles estavam numa velocidade aqui assustadora, porque ele não conseguia ver. Né? Ele está falando que ele não permitia fixar os detalhes das construções. Então, o aeróbus passava numa velocidade assustadora, muito rápida. Imagina aí. Eu não sei. Eu imagino que seja uma coisa assim, mais do que 500 km por hora. 800 km por hora, 1000 km por hora. Não é? Negócio assim, rápido. Olha que interessante. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer sorridente e calmo. Olha isso. A cada 3 quilômetros ele parava, dava uma parada. E eles andaram aí 40 minutos. 40 minutos. Então, você imagina, né? Tá achando que nosso lar é pequenininho, é uma colôniazinha pequena? Não, é uma grande colônia. Não é? É um aeróbus aqui andando a toda velocidade, né? Andando rápido, parava de 3 em 3 quilômetros, parada rápida, ou subia, continuava e demorou 40 minutos para chegar.
Quantos quilômetros aqui? No mínimo aqui, no mínimo, você contando essas paradas aqui, uns 200, 300 quilômetros. Não é? No mínimo uns 200 quilômetros que eles andaram. Então você vê que é considerável, é uma colônia grande. Né? Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes, que aqui agora ele já desceu no Bosque das Águas, né? Então ele já desceu. Né? Então, eu estou tentando aqui acionar aqui o chat, mas que pena. Não tem jeito. Ele parou mesmo, viu? Que pena. Ai, ai. É uma pena, né? A gente fica sem interação, aí fica. Não dá nem para responder as perguntas. Mas vamos. Então, quando ele chegou, ficou impressionado, né? Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa. Embalsamava o vento fresco de enebriante perfume. Era um paraíso, né? Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, imagina isso, um gramado lindo com flores azuis, deslizava um rio de grandes proporções, um rio. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Então, água límpida. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Então, ele era todo organizado, o bosque. Agora, olha isso. Plantadas, as árvores foram plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos, na claridade do sol confortador. Isso é lindo, né? É lindo. Isso mostra que a vida prossegue exuberante. Minhas amigas, meus amigos, a vida prossegue exuberante depois do túmulo. Ilusão nossa acreditar que aqui é a vida exuberante. Não é. A vida prossegue maravilhosa, grandiosa, exuberante em beleza, em majestade, depois da morte física. Não é? Então, as árvores cariciosas, bancos de caprichosos formatos, convidavam ao descanso. Era um parque de grandes dimensões, né? Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para excursões dos amantes. Olha isso! Os casais! Claro! Os casais! Muitos estão fazendo planos para reencarnar, para assumir o compromisso do matrimônio aqui na Terra. Muitos são almas casadas mesmo, né, na espiritualidade, né? Almas que se consorciaram para a evolução. Então, olha que coisa linda, né? Então, é um local romântico que os casais vão, né? Que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da Terra. Não é? É um local que está achando que o namoro começa aqui, começa lá. Começa lá, faz os planos. Agora, olha aqui. Planos de amor
e fidelidade, né? Planos de amor e fidelidade para as experiências da Terra. A observação ensejava considerações muito interessantes. Mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Ai, o André Luiz ficou igual todo mundo aí. Eu não estou vendo os comentários, mas deve estar todo mundo oriçado, né? O quê? O que é isso? Né? Não sabia disso. Como é que... Explica isso para a gente, Haroldo, né? Estou curioso aqui né? Mas o Lísias, para não desviar o assunto, não seria uma explicação, isso depois vai ser explicado aqui com detalhes, né? Então, o Lísias não permitiu que ele perguntasse alguma coisa referente a essa questão do namoro, dos casais. Deixou isso para uma outra oportunidade. Vai ter, gente, calma. Os capítulos aqui para frente vão tratar amplamente desse assunto. Fiquem tranquilos, tranquilos. Nós vamos estudar isso. Fiquem tranquilos. E aí, o que o Lísias fez? Indicou um edifício de enormes proporções. Esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul, que temos à vista, é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Olha isso. Então, todo aquele volume do rio entrava naquele edifício em reservatórios e lá essa água ia receber coisas. Essa água ia ser agregada, acrescentados elementos nessa água límpida, cristalina. É tanto que o rio é chamado de Rio Azul. Ele é tão cristalino que ele reflete o céu. Né? As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Oi? Vou ler de novo. Então, tem um rio, passa nesse grande prédio, não é? Lá existem caixas imensas de distribuição que tratam essa água, mandam para os ministérios para abastecer toda a colônia. Depois que a colônia utiliza essa água de novo volta para o rio e esse rio prossegue o curso normal, porque ele passa por nosso lar e ele continua para onde, Haroldo? Não sei. Só sei que, leia aqui comigo, o rio prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Então, nós temos um oceano físico e temos um oceano no mundo espiritual próximo da crosta planetária. Olha isso. Oceano de substâncias invisíveis. É chocante, não é? Que são os fluidos. Porque isso aqui, gente, claro que não é uma água, isso aqui não é H2O, gente. Isso aqui é um outro tipo de molécula de constituição de fluido. É um outro tipo de energia. Né? Percebendo minha indagação íntima, o André Luiz ficou, né, de boca aberta, né? Acrescentou: com efeito, a água aqui
tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. É outra coisa. São outros átomos, são outra constituição, é outro arranjo. Por isso que ela é mais tênue, mais pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Qual ministério? São 6. Qual que é o ministério responsável aqui por esse bosque das águas, que cuida aqui dessa distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Perceberam? Porque o Ministério da União Divina é onde estão os ministros, os 12 ministros mais evoluídos da colônia. Do conjunto de todos, né? E é onde estão trabalhando os espíritos mais evoluídos da colônia. E essa atividade aqui da água é a única atividade material que eles têm. Porque o trabalho deles é totalmente imaterial, espiritual. Esse aqui é o mais material, que é cuidar da água. A água que vai abastecer. Nossa, é impressionante. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma e outra coisa. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Né? Já aprende isso, está lá em Gênesis, não está? Mas não está lá em Gênesis de Moisés, que tinham as águas de baixo e as águas de cima? Não está escrito lá nos primeiros versículos de Gênesis? Pois é. O que está descrevendo aqui são as águas de cima. Que as águas de baixo são as nossas. Não é? Então, ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Qualquer serviço. Precisa de trabalhador. As coisas não funcionam automaticamente. Não é? Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Ou seja, para manter tudo no universo, tem sempre espírito trabalhando. As coisas não acontecem assim. O trabalho é uma lei da natureza. Por isso que Jesus diz: eu trabalho e meu Pai trabalha até agora. Não é? Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Deus está agindo sem parar. E os seus colaboradores sem parar. Porque se eles pararem, o universo para. Não é? Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. A água é um veículo para tudo quanto é tipo de fluido. Não é? Aqui, ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Alimento e remédio. Por quê? Porque eles colocam fluidos, eles colocam substâncias mais sutis ainda na água, para alimentar e para curar. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação da água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Ou seja, magnetismo, eles fluidificam a água e eles têm um processo lá de captar fluidos do sol, da energia solar. E a gente não sabe nada disso, né? Nada.
Nada. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Perceberam? Então, o Ministério da União Divina, eles agregam elementos nutritivos na água. Né? Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Então, quem que magnetiza a água? Os mais espiritualizados da colônia. Quem? Os 12 ministros de nosso lar, com as suas equipes. Com as suas equipes. Então, eles magnetizam o quê? O rio. Magnetizam o rio. Manipulam elementos da luz solar que a gente desconhece. Magnetizam a água do rio inteiro. Isso vai para os reservatórios e abastece a colônia inteira, alimentando e curando. Olha a tecnologia que esses espíritos são detentores. E olha a evolução espiritual desses espíritos que estão fazendo esse trabalho. É soberbo, né? Soberbo. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo, no ponto longínquo, oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Olha que lindo. Fica impregnado, né? Porque aquela água passou ali e ela fica impregnada das qualidades espirituais da colônia. Né? Eu estava embevecido com as explicações. Né? Maravilhoso. Então, aqui a gente tem um encanto, né, maravilhoso. Meus queridos, hoje eu vou encerrar um pouco mais cedo, porque como eu não estou interagindo, né, como falhou aqui o nosso chat, né, é ruim porque não consigo saber o que vocês estão escrevendo, o que estão perguntando. Então eu vou fazer mais curto, vou terminar 15 minutinhos mais cedo, terminar agora 20h45. Quinta-feira que vem a gente retoma daqui, e aí eu queria reservar um tempo na próxima semana para vocês perguntarem e eu responder as perguntas. Combinado assim? Combinado? Não é porque é tão ruim estar aqui sem os comentários. E aí a gente traz mais coisas, traz mais elementos, comenta mais isso, né? Nós já somos aqui 1.500 pessoas. Então, eu espero que todos tenham ficado aí cheio de perguntas, cheio de dúvidas, impressionados com essa coisa sensacional aqui que nós estamos estudando. Na semana que vem a gente retoma. Combinado assim? Né? Então, uma noite abençoada para todos vocês. Daqui a pouquinho, 21h, eu estou no Instagram com a minha live, né? E um abraço para vocês, um final de semana maravilhoso. Quinta-feira que vem, nós estamos aqui juntos, dando seguimento aos nossos estudos. Combinado? Muita paz para todos. Fiquem com Deus.